Atos capítulo 6, eu farei leitura desde o versículo 1 até o 10. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-os perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Vamos orar mais uma vez. Eu gostaria, e você, esposa que está do lado do seu esposo, segure na mão dele aí agora, e você vai orar para que Deus fale com ele. Você, moça, que está aí, perto de um rapaz, né? Aquele rapaz que de repente lá na frente pode ser um futuro marido, ore por ele também. Não precisa pegar na mão, tá? Porque daí vai ser meio constrangedor. Mas eu gostaria que vocês, todas as irmãs, se unissem comigo em oração pelos homens. E hoje o assunto é com eles, desde de manhã. Semana que vem é o dia da mulher presbiteriana, então vocês já sabem como vai ser. Então eu gostaria, mas nesse momento eu gostaria que vocês, mulheres, junto comigo orassem, intercedessem pela vida de seus maridos, pelos seus pais, pelos homens da igreja. Oremos. Senhor, nesta noite, uma vez mais pedimos pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor fale conosco. Nós todos, ó Deus, homens desta igreja, homens que estão aqui nesta noite, e todos aqueles que porventura venham a ouvir esta palavra e assisti-la através da internet, que o Senhor, ó Deus, fale poderosamente ao coração nosso, ao coração de homem, para que, ó Deus, aqueles grandes desafios e as crises, ó Deus, que temos experimentado dentro da realidade do mundo do homem, que o Senhor nos dê força para vencer, para melhorar, para avançar além, ó Deus, dos limites que estão sendo colocados sobre nós neste tempo em que vivemos nesta sociedade. Que o Senhor nos ajude a sermos realmente referenciais para a nossa sociedade, referenciais seguros para aqueles que estão em trevas, para que nós sejamos, ó Deus, verdadeiramente homens comprometidos com o Senhor, cheios do Teu Espírito, plenos do Teu Santo Espírito. Ajude-nos, ó Deus, a entender quais são os caminhos que precisam ser tomados na nossa vida e aqueles que precisam ser abandonados, para que nós sejamos exatamente aquilo que o Senhor quer que nós sejamos neste tempo. É em nome de Jesus que te pedimos isso. Amém, Senhor. Eu quero recapitular brevemente alguns pontos da nossa manhã aqui. Na escola dominical, no culto e na escola, nós falamos um pouquinho sobre o universo masculino, especialmente enfocando naquilo que eu creio ser biblicamente a vontade de Deus para os homens. E então na manhã nós falamos sobre as marcas do homem comprometido com Deus. E aí eu gostei muito do que a Sandy fez lá no nosso grupo da igreja. Ela anotou a pregação e colocou lá. Muito bem, Sandy. E então estas marcas são, nós seguimos uma sequência observando a palavra de Deus, especialmente naquilo que Paulo fala a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, e a sequência que nós estudamos, nós percebemos que um homem comprometido com Deus é um homem que é conhecido por aquilo do que ele foge. Ele foge da inveja, ele foge da ganância, ele foge do amor ao dinheiro,
ele foge da arrogância, da busca por satisfação com as coisas dessa terra. Ele também é conhecido por aquilo que ele segue. Ele segue a esperança, a fé, o amor. Ele é perseverante naquelas virtudes que Deus nos concede e que Deus nos desafia a buscar nele mesmo. Este homem também é conhecido por aquilo que ele combate. Ele não vive por aí se engajando em lutas tolas, mas ele se envolve com um bom combate, segundo as Escrituras, que deve ser o bom combate de todos os homens. É o combate da fé. É aquele que luta para viver por fé, luta para viver a vida que agrada a Deus, porque fazendo isso, certamente, ele será alguém nobre em todas as áreas da sua vida. Nós também entendemos que o homem comprometido com Deus é conhecido por aquilo que ele guarda. E nós vimos lá o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, que ele guardasse o mandamento imaculado do Senhor, que ele havia recebido. E ele estava fazendo referência a todo o conteúdo do Antigo Testamento através das leis, e todo o conteúdo do Novo Testamento através da nova aliança, da mensagem do Evangelho. E então o desafio de Paulo a Timóteo é que ele devia viver como um homem comprometido com Deus, e um homem comprometido com Deus guarda sobretudo a palavra de Deus, defende, conhece, ensina, alimenta o seu coração com esta palavra. Ele sabe que é o alimento vital para a sua vida, a palavra de Deus, e sem ela ele não pode resistir, em qualquer tempo. E por fim nós falamos que o homem comprometido com Deus é conhecido por aquilo que ele adora. Ele adora a Deus, acima de todas as coisas. Ele está disposto a entregar a própria vida pelo Senhor. E então, falando sobre isso, nós somos desafiados, nós todos homens, a rever os nossos conceitos, para que a gente de fato tenha estas marcas presentes na nossa vida. Depois, na aula da escola dominical, nós falamos sobre algo interessante, e eu parei na metade do estudo, porque a outra metade é na semana que vem. E o tema é: homens com síndrome de Peter Pan e mulheres com síndrome de Cinderela. Eu falei só da síndrome de Peter Pan, por enquanto. Semana que vem vou falar sobre a síndrome de Cinderela. E falando sobre isso, nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, que diferente daquilo que a Bíblia diz, que os nossos filhos devem ser flechas, nós pais estamos criando filhos como espada. Qual a diferença da flecha para a espada? Que a flecha, ela é preparada para ser lançada, e a espada fica junto de você o tempo inteiro. É óbvio, nós não somos uma cultura combatente, uma cultura de guerreiros, mas se você for numa cultura assim, ou verificar na história, você vai observar que a espada é algo que você guarda junto de você, mas a flecha você lança. É interessante que a Bíblia compara os filhos à flecha na aljava do guerreiro. Significa que Deus nos concede os filhos para que nós os preparemos até o dia em que nós vamos lançá-los. E os Peter Pans da vida estão aí com 35, 40 anos, sem conseguir sair de casa, sem conseguir romper os laços umbilicais com a mãe, com o pai. Exatamente por quê? Porque nós criamos espadas e não flechas. Criamos homens para ficar em casa e não para ir embora. E é por isso que nós temos homens de 38, 40 anos que não querem sair de casa. Ou até que se casam, mas não conseguem deixar de ser dependentes de seus pais. Isso não é bom, porque nenhuma mulher quer casar para ser dependente do sogro. Ela quer ter um homem ao lado dela. Ela quer alçar voos maiores, diferentes, para outros lugares. Ela não quer viver à sombra do sogro, da sogra, ou talvez do próprio pai. E então nós falamos de manhã sobre isso. Existem Peter Pans de 40 anos, porque nós pais estamos criando espadas e não flechas. Nós vimos em segundo lugar que há um propósito para a vida do homem. Deus estabeleceu o homem, deu-lhe trabalho e deu uma ordem que ele se unisse a uma mulher e se tornasse os dois uma só carne. E que os dois juntos crescessem e multiplicassem. É projeto de Deus para a vida dos homens que eles constituam família. E então nós temos um duplo erro, um erro dos pais, que não criam os filhos incentivando-os para que esse seja o propósito deles. Nós incentivamos muito mais os nossos filhos a se realizarem financeiramente, a realizarem os seus sonhos que vão custar caro. Então nós queremos que o filho tenha a melhor profissão, que ganhe muito dinheiro e lá na frente, quem sabe, talvez se case.
Mas esse não é o projeto da vida de um homem segundo as Escrituras. O projeto é que eles cresçam, amadureçam, saibam o valor do trabalho e constituam família. Lá em Provérbios, eu digo sempre para os adolescentes, diz: vai lá, planta uma lavoura, colhe e constitui família, porque você tem que ter com que sustentar a sua casa. Mas o grande objetivo do trabalho é poder ter uma família. E então nas Escrituras o homem tem um projeto principal na vida, que é viver para a glória de Deus, e tem um segundo projeto que é a meta dele no amadurecimento: constituir família. Nós estamos criando filhos, muitas vezes com maus exemplos nossos, de que casamento não é algo legal. Filhos que crescem em meio às discussões e às brigas constantes entre pai e mãe, são filhos que vão crescer indispostos com o casamento. Pior, os filhos crescem assim, e quando chegam na idade de estabelecerem relacionamentos firmes, eles não querem fazer isso, porque eles simplesmente não querem assumir responsabilidade. E contra isso, Efésios capítulo 5 diz claramente que o dever nosso é que cada homem se una a uma mulher e se tornem os dois uma só carne. Porque fazendo isso, nós vamos exemplificar com a nossa vida, com o nosso casamento, aquilo que foi o ministério de Cristo Jesus. Porque o marido, ele vai dentro do casamento ser um símbolo, ser uma ilustração, uma mensagem, uma representação visual, real, do amor de Cristo pela igreja. E a mulher submissa, bem cuidada, amando o seu marido, vai ser uma demonstração do relacionamento de amor e de segurança que a igreja tem com Cristo. E esse é um grande ministério, e é também um grande mistério, segundo o apóstolo Paulo, que deve ser buscado e deve ser vivido por cada um de nós. E aí nós concluímos, citando ainda Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15, falando sobre o alvo de todos os homens, que é alcançar a perfeita varonilidade, ou seja, é se tornar um adulto completo, amadurecido. E contra a síndrome de Peter Pan, a Bíblia diz para nós homens: sejam homens, abandone as coisas de menino, como diz o apóstolo Paulo, deixe as coisas de menino e se torne homem. E nós citamos algumas informações, como que o consumo de videogames, por exemplo, nos nossos dias, ele é quase maior entre homens de 30 a 40 anos do que entre adolescentes de 12 a 17. Por incrível que pareça, os homens estão vivendo como crianças. Mas neste dia que nós comemoramos o dia do homem presbiteriano, o nosso desafio diante da palavra de Deus é que nós sejamos homens diferentes, que nós não cedamos às pressões do nosso tempo e que nós não nos permitamos nos encaixar, nem enquanto pais, nem enquanto maridos, nem enquanto filhos, nesta ordem que se estabeleceu na nossa sociedade, que desconstrói diariamente a figura masculina. Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma crise da figura masculina. Se você abrir qualquer noticiário hoje à noite ainda, você vai ouvir uma série de denúncias, e essas denúncias não serão denúncias a respeito da reputação de mulheres, mas 99% serão denúncias a respeito da reputação e da integridade de homens. Podem ser de qualquer profissão que você imaginar, e os políticos então nem se fala. Mas a crise é uma crise ética e moral no meio dos homens. E isso com certeza é uma das grandes tentativas de Satanás de desconstruir o plano de Deus. Então isso foi um pouco de tudo que nós falamos pela manhã, e eu queria que você soubesse, para que não ficasse algo defasado no seu entendimento da mensagem de todo este dia. E agora à noite, eu queria usar o exemplo deste homem, que ao verificar as Escrituras, você pode claramente perceber que foi um homem que deu um exemplo de como é a vida de um homem que está pleno na sua espiritualidade, pleno de Deus, pleno do Espírito Santo de Deus. E o meu desejo sincero para a vida de vocês e para a minha vida é que nós sejamos homens que vivam uma vida plena diante de Deus, plena na presença de Deus, plena do Espírito Santo de Deus, cheios da palavra de Deus. E para viver essa vida plena, nós precisamos olhar para referências boas, seguras. E a referência de Estevão é uma referência muito interessante. Quando nós olhamos para o livro de Atos, que é esse livro que nós acabamos de ler, nós estamos lendo a continuação dos evangelhos. Lucas escreveu o evangelho
O último evangelho que você tem aí no seu texto bíblico é o livro de Lucas, é o evangelho de Lucas. Depois João escreve, depois de um longo período, já no final do primeiro século, ele vai escrever o evangelho de João. Mas a sequência dos evangelhos, eles foram escritos, e Lucas escreve um evangelho, e na sequência do seu evangelho, ele escreve o segundo volume. E o segundo volume, diferente do primeiro, que narram os atos do Cristo encarnado, o segundo volume do livro de Atos, escrito por Lucas, esse livro, ele inicialmente recebeu o nome de Atos do Cristo ressurreto, porque é uma história contada a respeito do que Cristo continuou a fazer através da vida de homens que Ele mesmo escolheu e chamou para esse ministério. E nós vamos encontrar figuras importantíssimas e figuras espetaculares, porque fizeram coisas extraordinárias, porque estavam plenos do poder de Deus, plenos do Espírito Santo de Deus. Nós vamos encontrar homens como Pedro, que naquele dia, no dia de Pentecostes, pregou, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, um sermão belíssimo. Milhares de pessoas foram convertidas através daquela mensagem. Mas nós vamos encontrar figuras como a figura do apóstolo Paulo, que vai ser a figura que vai tomar um espaço muito grande a partir daí em todo o Novo Testamento. Mas nós encontramos figuras marcantes também, como a figura de Estevão. O que esses homens todos têm em comum? Eles passaram a dedicar toda a sua vida e todo o seu tempo para dar continuidade aos atos de Cristo. Por isso esse livro recebeu Livro dos Atos do Cristo ressurreto. Com o tempo, o livro recebeu o nome de Atos dos Apóstolos. Mas o nome inicial é isso, Atos do Cristo ressurreto. E esse nome, ele é algo importante para nós, por quê? Porque de fato nós homens, especialmente você homem presbiteriano, pesa sobre nós a grande responsabilidade, como pesava sobre os ombros dos apóstolos, como pesava sobre os ombros dos primeiros discípulos, o dever de dar continuidade aos atos do Cristo ressurreto, através da nossa vida. E um dia esta data do primeiro domingo de fevereiro foi reservada para comemorar o dia do homem presbiteriano, porque homens presbiterianos, homens dessa denominação, estavam vivendo tão intensamente a palavra de Deus, que eles podiam muito bem ter a sua história contada como a história dos atos do Cristo ressurreto, porque usavam a sua vida para fazer aquilo que Cristo faria se Ele estivesse aqui encarnado. E então, com certeza para nós, a grande marca da vida de um homem que tem uma espiritualidade plena, que está vivendo de forma plena diante de Deus, é que a sua vida se confunda com a vida de Cristo, e que Cristo continue a realizar as suas obras através da vida destes homens. Mas então o que eu preciso para que isso aconteça na minha vida? O que você, meu irmão, homem, nesta igreja, precisa atentar urgentemente? O que nós todos juntos precisamos buscar para que os atos do Cristo ressurreto deem a sua continuidade através de nós? Eu queria convidar você a observar algumas questões. Nós podemos olhar para três aspectos a respeito dessa personagem Estevão. Primeiro, a vida, depois suas palavras e depois o seu trabalho, as suas obras. Olhando para a sua vida, o que Lucas nos conta a respeito de Estevão é que quando Estevão foi escolhido para ser um diácono, ele foi escolhido por causa de uma necessidade que havia naquela igreja. A comunidade dos fiéis tinha aumentado, os cristãos estavam acumulando-se lá em Jerusalém, e havia entre os cristãos aqueles que eram judeus e aqueles que estavam sendo convertidos, que eram gentios. Estes eram chamados de helenistas, gregos. E então o que acontecia com esse grupo? Por ser muito grande, os apóstolos e os anciãos não davam conta de atender a todos, especialmente as viúvas, que eram muitas naquela época. E então essas mulheres precisavam ser servidas em casa, elas precisavam de mantimento. E então começou a murmuração dentro da igreja de que havia um cuidado especial para com as viúvas dos judeus, mas com as viúvas que eram gregas, que eram helenistas, havia um descuido, um desmazelo, e elas estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias de pão, de alimento. E então, para que essa murmuração não continuasse, a igreja decidiu reunir o seu conselho, reunir a sua liderança e achar um meio de resolver esse problema. Eles decidiram então estabelecer
um grupo de diáconos que pudessem assistir enquanto os apóstolos continuavam se dedicando ao ensino da palavra. E ao escolher estes homens, a igreja busca algumas características. E estes homens são eleitos. Não é o ato eletivo da igreja que transforma e que muda o caráter destes homens. Não é eleger alguém para presbítero ou para diácono que vai mudar a reputação deles. Muito pelo contrário. O que foi buscado na igreja eram homens que já tivessem aquelas características que eles esperavam que um homem que servisse no reino de Deus deveria ter. E isso por quê? Porque eles estavam escolhendo entre homens convertidos e transformados pelo poder do Espírito de Deus, pelo lavar regenerador do sangue de Cristo. E então a igreja se volta para os seus homens e ela vai escolher homens que vão poder dar continuidade aos atos do Cristo ressurreto. E Estevão é a figura principal neste texto que nós lemos. E a primeira característica a respeito da vida de Estevão que nós encontramos aqui é que ele tinha uma vida irrepreensível. Ele era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. É o que você vai ler aí no versículo 3. Você vai ver que entre aqueles irmãos que foram escolhidos, deveria ser comum entre eles a boa reputação, que fossem homens cheios do Espírito Santo de Deus e que fossem homens de sabedoria, para que pudessem ser encarregados daquele serviço. Então o que se espera de um homem que vive uma vida plena em Deus, é que seja um homem de boa reputação, é que seja um homem irrepreensível, é que seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus, é que seja um homem de sabedoria. E aí eu posso olhar para vocês, homens, vocês podem olhar para mim, e a pergunta que nós fazemos é: como? É difícil, nós erramos, nós temos muitos defeitos. Eu tenho, você tem. E muitos deles nos envergonham, e muitos deles nos desabilitam. E como que eu faço? Irmãos, nós podemos tomar diante desta visualização de nós mesmos, nós podemos tomar duas atitudes. Uma é nos assentar sobre os nossos próprios defeitos, as nossas falhas, as nossas fraquezas, e cruzar os braços e falar: eu sou assim mesmo, e ponto final. Fazer mais ou menos como aquela música lá da Maria Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, você sempre assim. Mas nós cristãos somos chamados por Deus nesta condição, ou seja, nós não estamos surpreendendo Deus com os nossos defeitos, Ele nos conhece, e se Ele nos conhecendo assim, foi capaz de nos amar, foi capaz de entregar o Filho dEle por nós, foi capaz de colocar dentro de nós o próprio Espírito dEle, o Espírito Santo de Deus, é inaceitável e é impossível que alguma melhoria não possa acontecer na nossa vida. Eu não creio que Estevão foi sempre este homem de boa reputação, este homem cheio do Espírito, este homem de sabedoria. Mas eu creio que houve um momento na vida de Estevão em que Deus o chamou para uma vida diferente. E nesta noite eu queria compartilhar com vocês que eu tenho plena convicção na palavra de Deus, que Deus quer que nós sejamos homens diferentes, que Deus quer que nós sejamos homens de boa reputação, homens cheios do Espírito dEle, homens cheios de sabedoria. Se você quer saber sabedoria, Tiago disse: se alguém precisa, peça a Deus que Ele dá a todos de graça. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo gaste tempo buscando. Ele diz: olha, não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, a briga, a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E quando ele fala enchei-vos do Espírito, está dizendo que eu devorar, eu devo buscar ser cheio do Espírito. E reputação é algo como cuidar de uma planta. Se você aguar todos os dias, se você cuidar, se você limpar, com o tempo ela virá. Mas se eu for descuidado, se eu for relaxado, eu vou manchar e eu vou matar essa planta. E então nós temos todos os argumentos aqui para entender o seguinte: Estevão era um homem que tinha uma vida plena, mas tinha uma vida plena porque com certeza em algum momento da sua vida houve uma conversão e uma transformação começou. Então eu não posso jamais dizer que eu sou assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, Deus quer promover mudança na sua vida, na minha vida. Olhe para trás e veja quantas coisas Deus já mudou na nossa vida. Deus não quer que eu seja um Peter Pan. Deus não quer que eu seja um homem fraco, covarde diante das situações. Deus não quer que eu seja um péssimo marido. Deus não quer que eu seja um péssimo pai. Deus não quer que eu seja um péssimo funcionário, um péssimo administrador. Deus quer que nós sejamos excelentes. E então eu queria desafiar você, homem que está aqui,
junto comigo, que nós diante do Senhor, com temor e tremor, busquemos de Deus, que Deus nos ajude, para que vivamos uma vida plena, para que sejamos referência nos nossos dias. Isso pode acontecer, pode, porque já aconteceu. Se aconteceu com Estevão, se aconteceu com Paulo, se aconteceu com tantos homens nas Sagradas Escrituras, homens de carne e osso, pecadores como nós, pode também acontecer conosco, desde que nós nos dobremos diante do Senhor e busquemos isso. Então eu quero fazer um acordo com vocês, um acordo de homens de Deus, um acordo de cavalheiros, que nós busquemos com toda a nossa força, com a força que vem de Deus, com toda a sinceridade, sermos homens melhores, sermos homens plenos na presença de Deus, porque é disso que os nossos filhos precisam, é disso que a nossa esposa precisa, é disso que os nossos pais precisam, que nós sejamos homens, que nós atinjamos a perfeita varonilidade por meio de Cristo Jesus. Mas não só isso, olhando para a vida de Estevão, nós vamos observar que as palavras de Estevão eram irresistíveis. Olha o versículo 10, o versículo 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. A gente está num mundo em que todo mundo fala muito pelo Twitter, fala muito pelo WhatsApp, fala muito pelo Facebook, e a maioria das coisas que nós falamos são completamente superficiais e inúteis. Fala-se muito e tudo está cada vez pior, porque falamos do nosso próprio coração, porque falamos da nossa própria sabedoria carnal. Mas está aqui um homem que estava cheio do Espírito de Deus, e ele falava pelo Espírito de Deus. Pastor, ele não era diácono. Diácono não é aquela figura que fica só cuidando da porta, não. Antes de ser diácono, ele era um homem de Deus. E homens de Deus têm os lábios cheios de Deus. Estevão abria a boca e ele falava com sabedoria a respeito de Deus. Cheio, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele falava das coisas do céu. Ele falava daquilo que de fato tem importância. E nós vivemos num tempo em que nós homens falamos sobre todo tipo de futilidade, de coisa absolutamente desnecessária, inútil. Como eu disse pela manhã, nós somos capazes de decorar a escalação de time de futebol da década de 70. Mas não sabemos versículos de cor. Não sabemos o que dizer de cor para uma pessoa que está chorando e aflita e com necessidade. Nós somos acumuladores de inutilidades. Tem um programa na televisão norte-americana, é um programa norte-americano, passa aí nos canais fechados. E o título do programa é Acumuladores. E aí mostra pessoas que têm uma neurose por acumular coisas. Tem gente que guarda pasta. Uma vez eu assisti um vídeo desse daí de uma mulher que gostava de pastas, de arquivo. Então a casa dela é entupida com aqueles arquivos mortos, e ela enfiava coisa, ela arrumava coisa para pôr em pasta. E aí um dia o marido foi procurar um psicólogo para ajudá-lo, e foi procurar o programa, e depois que eles tiraram todos os arquivos da casa, eles descobriram que ela tinha dois estacionamentos alugados, e ela pegava o dinheiro do marido e dizia que o dinheiro era para dar para a obra social, mas era para pagar o aluguel. E quando eles foram lá e abriram aquelas duas garagens, elas estavam entupidas de arquivos, cheios de pastas. Um outro programa desse, eu assisti um caso de uma outra mulher que acumulava lixo. E ela acumulou tanto lixo dentro da casa dela que a família foi obrigada a sair, que ninguém conseguia conviver com aquele lixo. E infelizmente nós homens, se pudéssemos tirar um retrato da nossa mente, talvez fosse parecido com a casa daquela mulher. Um grande acúmulo de coisa inútil, de lixo. O que Deus quer de nós? Que sejamos homens de palavras irresistíveis. Chega, irmãos, de falarmos de coisa inútil. Chega de gastarmos o nosso tempo para falar daquilo que não traz edificação para a vida de ninguém. Eu não estou dizendo que você não deve ser uma pessoa alegre, feliz, que você não deve brincar, não é nada disso.
Mas eu estou dizendo que nós devemos ter sim espaço para falar coisas sérias, para falar a respeito de Deus, que os nossos lábios devem ser mais rápidos para falar sobre Deus do que para falar sobre as sutilidades da vida. Nós somos tentados pela cilada de falar em dinheiro o tempo inteiro. Somos tentados pela cilada de falarmos maliciosamente o tempo inteiro. Somos tentados a falar sobre coisas. Tem gente que discute até sobre o futuro de personagem de novela. Os debates no domingo à noite sobre as questões futebolísticas, então, nem se fala. Eu mesmo sou um deles. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Quando nós olhamos para Estevão, um exemplo de um homem de vida plena diante de Deus, nós vemos a respeito deste homem que ninguém podia resistir às suas palavras, porque ele falava pelo Espírito de Deus. Ou seja, o que dirigia os seus lábios não era a sua sabedoria carnal e nem era o seu coração carnal, mas o que dirigia os seus lábios era o Espírito de Deus. E então eu gostaria de fazer um outro acordo com vocês nessa noite, que nós todos diante de Deus oremos e busquemos do Senhor, que Ele domine de tal maneira o nosso falar, que os nossos lábios sejam abertos, não para falar mal dos outros, não para criticar, não para falar coisa inútil, mas que os nossos lábios só sejam abertos em nome de Jesus, para falar aquilo que procede do Espírito de Deus. Porque com certeza é isso que a sua esposa espera de um homem, que ele fale da parte de Deus dentro de casa. É isso que os nossos filhos esperam de nós pais, que os nossos lábios sejam boca de Deus no ouvido deles. É isso que com certeza os nossos pais esperam de nós, filhos, que os nossos lábios falem de Deus. É isso com certeza que vai mudar a sociedade. Não são os nossos debates infrutíferos, mas é o abrir de uma boca que está a serviço de Deus, que pode gerar algum impacto nesse mundo. Por fim, quando nós olhamos para Estevão, nós vamos ver que há uma harmonia entre a vida e o que ele fala, de tal maneira que as suas obras então são obras irrefutáveis. Ele tem uma vida irrepreensível, ele tem um falar irresistível e ele tem obras irrefutáveis. Ou seja, ninguém consegue encontrar um descompasso entre o que ele diz e o que ele faz. Irmãos, esse com certeza deve ser o maior sonho para a vida de um homem, que ninguém encontre nenhum descompasso entre o que falamos e fazemos. Porque quando nós fazemos algo contrário daquilo que nós falamos, nós perdemos completamente a credibilidade. Mas se você olhar no versículo 8, veja, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele falava e ele era também instrumento de Deus para atender o povo, para acudir o povo, para orar. Ele era instrumento de Deus para fazer o impossível no meio do povo. Ele era um vaso cheio de graça. O seu falar transmitia a graça e a misericórdia de Deus. Ele intercedia, ele orava, e Deus através dele curava, e Deus fazia sinais e prodígios no meio do povo. Ninguém podia dizer: esse homem está embriagado, ou esse homem está fazendo coisa errada, ou esse homem é um homem sem credibilidade. Ninguém podia dizer a respeito deste homem que este homem era um homem incoerente, porque o que ele vivia, o que ele falava e o que ele fazia estavam absolutamente harmonizados. E por causa disso, então, ele incomodou demais. Não tem nada que incomoda mais o mundo do que alguém coerente. Você já conviveu com alguém bem coerente? Se você já conviveu, você sabe exatamente do que eu estou falando. E a coerência incomoda. É bom conviver no meio de gente errada. Quanto mais errada, melhor, porque a gente fica à vontade. Mas quando aparece alguém lá no meio que começa a fazer as coisas do jeito certo, isso incomoda. Novamente eu vou falar daquela encruzilhada. Eu não creio absolutamente que Deus nos chamou para que a gente continue vivendo a mesmíssima vida que nós vivíamos antes da cruz de Cristo. Eu não creio nisso. Eu creio que
todas as mudanças que vão acontecer na nossa vida, elas partem do trono de Deus. Elas não partem da força do homem, mas elas partem do trono de Deus. E lá em Hebreus, no capítulo 4, diz que eu devo levar as minhas necessidades diante do trono de Deus, que em ocasião oportuna me responde, me atende. Sabe o que esse texto me diz? Me diz sim que eu posso viver inconformado com as minhas misérias, com as minhas imperfeições e com os meus pecados, e eu devo chorar diante de Deus por eles, para que Deus me dê uma vida coerente, para que Deus me faça viver obras irrefutáveis, para que Deus trabalhe através da minha vida, para que eu melhore, para que eu possa ser instrumento de Deus, para que a minha vida possa ser confundida com a vida de Cristo. Eu não sou perfeito, mas nós devemos dizer como Paulo dizia: eu não alcancei a perfeição, mas eu fui conquistado para a perfeição, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, porque eu não fui chamado para ser imperfeito, mas eu fui chamado para ser perfeito, e eu estou correndo atrás disso, porque eu tenho certeza que pela graça de Deus, esse dia vai chegar. E nós infelizmente estamos vivendo num tempo em que nós estamos pegando outro caminho dessa encruzilhada. Nós estamos nos assentando sobre os nossos erros e dizendo: é normal, está tudo bem, vamos continuar assim. Nós não podemos continuar assim. Para o bem da nossa vida, para o bem do Evangelho, para o bem das nossas famílias, para o bem dos nossos filhos, nós não podemos continuar assim. Nós precisamos depender cada vez mais de Cristo e do Espírito de Deus, porque só Ele pode produzir as mudanças que nós precisamos na nossa vida, para ter uma vida plena. Nesse dia dos homens presbiterianos, não pensem que eu estou falando isso como se eu estivesse usando este dia para pegar no pé dos homens. Lembre-se que eu sou homem, e eu estou falando aquilo que eu creio que Deus está falando comigo. Irmãos, Deus quer muito mais de nós do que nós estamos acreditando. E aí eu posso lembrar de Jeremias 29, quando a palavra de Deus diz: eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, de bem e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Eu desejo ser um homem de grande reputação, de palavras irresistíveis, de vida irrepreensível e de obras irrefutáveis, porque eu sirvo a um Deus que é assim, e o meu maior desejo é ser como Ele. E como homens de Deus que nós somos, nós não podemos desejar outra coisa senão isso. Eu não posso nivelar minha vida pelo lixo, pelo pior, mas eu tenho que buscar o nivelamento da minha vida por Deus, sem perder de vista que o único que pode fazer essa transformação é Deus. Eu não posso, mas Deus pode. Deus pode todas as coisas. Acaso há impossíveis para Deus? Não. E então eu gostaria de deixar essa palavra para todos vocês homens, desde aqueles que têm apenas alguns anos de vida, desde o Paulo Neto, que é tão novinho que está lá, aqueles que já têm cabelo branco e aqueles que nem têm cabelo mais. Quem ouve entende. Que nós sejamos homens plenos do Espírito de Deus, vivamos uma vida irrepreensível, com palavras irresistíveis e com obras irrefutáveis. Foi assim que Estevão viveu, um período muito curto de ministério. Os incoerentes não o suportaram, mataram ele. Só que quando Estevão foi morto, Deus deu uma visão para Estevão que nenhum outro homem teve. Quando ele estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto, e ele viu o Senhor Jesus em pé à direita de Deus. Uma curiosidade bíblica: procure na sua Bíblia quantas outras vezes você vai encontrar essa descrição de Cristo em pé à direita de Deus, esperando por alguém. Procure, e você vai descobrir o quanto Deus valoriza um homem que quer ser pleno do Espírito de Deus. Mais do que isso, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele não perdeu a coerência, mas ele orou e falou: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Como Jesus orou. Isso é marca de verdadeira espiritualidade, de plenitude de Deus. Quer mais do que isso? Assistindo aquele apedrejamento, tinha um homem
chamado Saulo, novo ainda, assistiu aquele negócio todo. Alguns anos mais tarde, nós não sabemos quantos anos, mas um bom período, este Saulo se tornou um grande perseguidor de cristãos, mas um dia Deus o chamou, Deus o fez cair por terra, diante da glória de Deus. E Deus disse para ele: Saulo, Saulo, dura coisa é para você o recalcitrar contra os teus aguilhões. Deus estava dizendo para Saulo: Saulo, é muito difícil para você ficar dando murro em espinhos. Tem um espinho dentro do seu coração que te machuca. Sabe qual era o espinho? É que Paulo, desde o dia em que ele viu Estevão dando testemunho e pregando no Sinédrio, Paulo sabia da verdade. Quem o fez saber da verdade foi Estevão. Então, se você admira o apóstolo Paulo, você deve admirar muito mais o homem que Deus usou para colocar um espinho no coração de Paulo, para alfinetá-lo todos os dias até o dia da sua conversão. E quando Paulo relata a sua conversão, ele diz que Deus falou para ele: dura coisa é o recalcitrar contra o aguilhão. Aguilhão é um prego que os homens colocam numa ripa atrás dos carros de bois, para aquele boi que gosta de ficar dando coice, recalcitrando, bater naqueles pregos até que ele desista de dar coices no carro de bois. Saulo foi o aguilhão que Deus colocou. Aliás, Estevão foi o aguilhão que Deus colocou na vida de Saulo para mudá-lo. Sabe o que isso significa? Significa que com a vida plena que nós podemos viver em Deus, Deus pode tocar o coração de muitas pessoas e nós nem vamos saber disso. Mas gente pode ser transformada apenas com um testemunho silencioso, ou talvez com um testemunho verbal, mas principalmente com a nossa vida. Que Deus nos ajude, irmãos, que a gente vença essa crise da figura masculina, principalmente aqui no nosso país, e que nós sejamos, a partir aqui da nossa igreja, nossa cidade, homens que são referência de uma vida plena em Deus, para a glória do Senhor, para o bem nosso, e através de Cristo e do Santo Espírito de Deus, porque sem Ele, sem o Espírito de Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada, e nada vai mudar. Mas que o Senhor nos faça dependentes dEle todos os dias, mas animados e dispostos em buscar em Deus as melhorias que nós precisamos para a nossa vida. Eu quero convidá-los nesse momento para que feche os olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor me conhece, sabe do coração de cada um de nós, ó Deus, e sabe aonde estão os pontos nevrálgicos e falhos da nossa vida. Nós queremos colocá-los diante do Senhor, porque nós sabemos que um dia este homem Estevão, que deixou um grande exemplo para nós, e o Senhor fez registrá-lo na palavra, um dia ele foi como nós, cheio de fraquezas e defeitos, e até aqueles dias do seu testemunho, certamente ainda existia em sua vida, em seu coração, dificuldades, porque sobre esta terra, antes que o Senhor nos aperfeiçoe definitivamente na glorificação, todos nós temos defeitos. Mas, ó Deus, uma obra extraordinária aconteceu na vida dele, e que estas imperfeições foram diminuídas, ó Deus, ao mínimo possível. E o Senhor deu a ele um caráter novo. E isso impactou tantas vidas naqueles dias. E a oração que fazemos ao Senhor, e temos certeza que podemos fazê-la nesta noite, é que o Senhor opere este mesmo milagre na vida de cada um de nós, homens que estão aqui nesta noite. Para que nós sejamos diferentes, ó Deus. Para que nós façamos jus ao nome de servos de Deus, de homens de Deus. Como este nome e este apelido já teve tanta força em outros tempos, como nos dias dos apóstolos, como nos dias dos profetas, onde mandavam buscar o homem de Deus. E nos nossos dias também, ó Deus, nós sejamos conhecidos como homens de Deus, e tenhamos, ó Deus, a mesma relevância, e sejamos a mesma referência que em outros tempos na história aqueles que receberam esta alcunha tiveram. E isso, ó Deus, para a glória do nome do Senhor, e também, ó Deus, para o bem das nossas famílias e da nossa igreja.
Pedimos isso e colocamos, ó Deus, essa necessidade nossa diante do Senhor, para que o Senhor nos atenda pela tua misericórdia e graça. É em nome de Jesus que oramos. Amém.